Bem-vindo ao nosso número de 4. Ainda voltando a falar das equações de Maxwell, então, com suas 4 equações, ele consegue perceber esse link que existe entre campo elétrico e campo magnético, que um influencia no outro e que o outro influencia nesse um. E ele chama isso de reciprocidade. Então, o campo elétrico e o campo magnético, eles são recíprocos. Se você afetar um, você vai afetar o outro inevitavelmente. Existe a forma integral das equações de Maxwell e a forma que você tem ali, em vez da integral, você tem um rotacional que nada mais é do que as coordenadas x, y, z, e você vai ter para cada coordenada aquela equação. Enfim, você escolhe o método que você achar mais interessante. Eu vou estar mostrando também para vocês essas equações e, se o tempo nos permitir, a gente destrincha alguns pontos interessantes, mas por enquanto, ainda por introdução, a gente vai continuar nessa linha aqui. Então, Maxwell, ele não chega do nada. Existem outros cientistas que passaram por ele, que estudaram corrente elétrica, campo elétrico, carga elétrica, e que contribuíram muito para a formulação é como se você tivesse a ideia, você compartilha a ideia com a pessoa e a outra pessoa tem uma outra ideia com a sua ideia. É tipo isso. Então, o que Maxwell fez foi dizer que campos elétricos variam e, quando eles variam, eles produzem campos magnéticos. Então, um campo magnético é o resultado da variação de um campo elétrico. Então, um influencia o outro, um está relacionado ao outro. Na equação de Maxwell, que eu pretendo colocar no vídeo para vocês, existe um μ0 e existe um ε0. O μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, ou do vácuo. E o ε0 é a permissividade da eletricidade no vácuo. Então, Maxwell resolveu as equações e o resultado dessas equações foi justamente a velocidade da luz, como eu havia falado anteriormente. Então, Foucault e outros conhecimentos de óptica já tinham obtido esse resultado da velocidade da luz, que bateu certinho com a velocidade da onda eletromagnética. Então, a velocidade da luz, ela é bem estabelecida hoje, e ela é definida pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, várias pessoas importantes, influentes, cientistas, pesquisadores se reúnem e eles definem que tal coisa vai ser levada como referência, como padrão de medida para medir outras coisas. Então, eles definiram um padrão e a velocidade da luz nada mais é do que 299.792.458 metros por segundo. Ou seja, a luz tem CPF, acredite. Então, é um padrão, tem 9 dígitos, é um CPF. Só que esse CPF não funciona para meios materiais, só funciona no vácuo. No vácuo, a luz ela tem essa velocidade, mas mudou de vácuo, colocou uma moléculazinha lá de oxigênio, vai mudar a velocidade dessa onda eletromagnética. Então, quanto mais meios materiais eu tenho,
para a onda eletromagnética passar, menor velocidade essas ondas eletromagnéticas vão ter. Então, por que que isso acontece? Por que que quando eu tenho meio material, onda eletromagnética se transmite com menor velocidade? Por causa dos índices de refração. E quanto maiores os índices de refração, menor vai ser a velocidade da luz. Eu posso também estar explicando um pouco melhor disso no futuro. Então, na época de Maxwell, ele não imaginava um meio... na verdade, na época de Maxwell, ele imaginava que existia um meio em que a onda eletromagnética se propagava. E esse meio ele chamava de éter. Eu mencionei ainda há pouco para vocês. Esse éter, ele, depois de Planck, depois da física moderna avançar em si, a gente descobre que o éter nunca existiu, e não o éter como se imaginava naquela época. Mas existem pesquisas atualmente que estão retomando essa ideia de éter e se questionando, será que de fato não existe o éter, mas ele pode ter uma característica diferente e assim por diante. Então, esse é o nosso vídeo de número 4. Eu vou fazer um próximo vídeo, um vídeo de número 5, e vou deixar algumas atividades para vocês, ok? Até o próximo vídeo de 5.